Olá, moçada! Hoje nós estaremos falando sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu vou iniciar com a ficha técnica dessa obra magnífica de Machado de Assis, comentando com vocês a época século XIX, que se passa a história no Rio de Janeiro. Nós estamos falando do estilo realista e também de um narrador de primeira pessoa, que é o Brás Cubas. Nos conta esse romance, tá? Gênero romance. A história, ela é toda diferentona, não tem como não dizer que ela não segue a uma cronologia, início, meio e fim. Não. Brás Cubas já narra a sua morte. Exatamente. Fazendo uma digressão o tempo inteiro, que é o ir e vir nas suas fases e também na sua conversa com o leitor, que no finalzinho do vídeo eu explico por meio das características. Enfim, ele inicia pela sua morte com 60 e poucos anos, estava disposto a colocar um emplasto. Um emplasto que seria para um remédio, né, no boticário da época. Ele queria ficar conhecido por todas as pessoas. No entanto, numa noite com muito calor, ele abre a janela da sua casa, toma uma rajada de vento, contrai pneumonia e morre de pneumonia, ironicamente dizendo, e não consegue ficar famoso por meio do emplasto. Aliás, já digo de antemão que Brás Cubas não consegue ficar famoso. Depois disso, ele narra os delírios da sua morte. Febril, vai e volta por várias fases da vida, de uma forma até estranha, mas mostrando que ele estava delirando. Por isso, delírios da sua morte. E após Brás Cubas, começa realmente a nos mostrar o seu nascimento. De que maneira? Veio de uma família abastada, burguesa, carioca. Mimado, não teve muitos limites, quase nenhum, assim dizer, na sua vida. E nós percebemos que ele era um moleque traquinas, dito pelo próprio defunto autor. Nós estamos falando de um defunto que conta a sua própria história, que ele era o menino diabo, o menino endiabrado. Sendo assim, ele conta duas peripécias da sua infância. A primeira delas, relacionada a colocar o moleque Prudêncio, um escravo, o negro moleque Prudêncio, de cavalo. Ele fazia de cavalinho o moleque Brás Cubas, colocava-se em cima dele e usava como cavalo mesmo. A segunda peripécia foi num jantar. Após esse menino saiu, imagina o quão traquinas ele era. E no jardim enxergou um poeta, exatamente, que estava no jantar, o poeta junto com uma mulher. E o que ele fez? Ele sai dali e delata para todas as pessoas o beijo que ele tinha visto, deixando a entender pelo narrador, para nós leitores, que era um suposto caso de adultério que tinha sido denunciado. O tempo passa, nós estamos falando de adolescência do Brás Cubas, que também não foi normal, na qual ele conheceu Marcela, a linda Marcela, a prostituta de luxo, que seduziu Brás Cubas. Será? Ou o dinheiro dele a seduziu? Enfim, foram vários meses em que Brás Cubas dava joias, dinheiro, jantares, até que ele disse na obra
que quando o pai cortou a sua mesada, Marcela também cortou o seu amor. E a famosa frase célebre é: Marcela amou-me durante 15 dias e 11 contos de réis. O que significa? Que Marcelo amou enquanto ele tinha dinheiro. Pai de Brás Cubas, sabendo que ele poderia perder todas as posses e acabar com a fortuna, o manda para a Europa estudar direito. Que direito mesmo ele não fez. Exatamente. Ele terminou o curso, mas a trancos e barrancos, numa vida boêmia, não levando com seriedade o curso. Terminado, de retorno ao Brasil, ele conhece, na verdade, uma moça muito bonita. Isso, com o nome de Eugênia. Essa moça era filha lá daquele casal do poeta que eu tinha dito para vocês, o Vilaça, com a mulher. Eles se casaram e tiveram uma filha. E essa menina era uma menina muito pura. O que Brás Cubas faz? Ele a acha bonita. No entanto, o primeiro beijo foi dele com ela. Quando ela sai, ele olha de longe e vê que Eugênia, né? O que ela tinha? Ela era coxa. Ela era linda, mas coxa. Bonita, mas coxa. E ele repete isso várias vezes no capítulo. Bonita, mas coxa. Bonita, mas coxa. Coxa mais bonita. E ele a deixa. Com o seu preconceito, simplesmente a deixa. O tempo passa. O pai quer engatilhar Brás Cubas no mundo da política. E nesses jantares, ele conhece Virgília, uma mulher extremamente interesseira também, mas seria uma ponte para que Brás Cubas conseguisse o seu caminho político. Por quê? Porque ele se tornaria genro, né, do pai de Virgília, que engatilharia Brás Cubas. Brás Cubas não foi rápido o suficiente. Muito devagar, deu margem para que um outro homem, o Lobo Neves, que era bem mais astuto, namorasse Virgília, casasse com ela e levasse Virgília para longe. Depois de um tempo, eles voltam. Virgília muito bonita, nos salões de baile, reencontram. Tem um reencontro de Brás Cubas com Virgília. Brás Cubas se torna amigo de Lobo Neves, e amigo e amante de Virgília. Exatamente. Amigo de Lobo Neves e amante de Virgília. E o que ocorre a partir daí? Dona Plácida cede a casa dela para que eles estejam se encontrando. Encontro vai, encontro vem. Virgília fica grávida. Não se sabe se o pai, é o Lobo Neves ou o amante. E nesse jogo, tá? O filho acaba morrendo de Virgília. Lobo Neves, desconfiado que havia alguma coisa errada, pelo amor de Deus, né? Era hora de desconfiar, tá? Ele leva Virgília para bem longe. Os dois vão se despedir. Brás Cubas, sem muito sentimentalismo, segue a sua vida. Ele acaba encontrando um amigo de tempos, que era um filósofo, o Quincas Borba. Exatamente. Quincas vai ser o segundo livro aí, pós Memórias Póstumas de Brás Cubas. Fica de olho, Quincas Borba é um livro fantástico também, de Machado de Assis. Voltemos. Quincas Borba quer ensinar uma filosofia, para que talvez Brás Cubas pelo menos fosse filósofo. E ele cria a filosofia do humanitismo, da famosa frase, ao vencedor, as batatas. Tá? Mas ele enlouquece e morre. Restante dessa história, vocês saberão no próximo livro, que é Quincas Borba. Tá, mas a narração de Brás Cubas continua. A irmã
tá? Preocupada com a questão de que ele não conseguia nada, conhece Eulália. Eulália é uma moça pobre, mas seria, vamos dizer assim, o último suspiro para ver se alguma coisa Brás Cubas fazia, pelo menos casar e ter filhos. No entanto, Eulália tem uma doença e morre antes do casamento marcado. Enfim, o que restava? Restava o fim da obra, que ele descreve de uma maneira magnífica. Nós estamos falando de Machadão, usando o narrador personagem, dizendo que essa merece ser lida, pessoal. Brás Cubas chega ao final, então, ele não constitui família, nem filhos, que dessem prosseguimento ao seu nome. E ele ironiza os seus fracassos e diz assim: não tive filhos, não constituí nada nem ninguém que contribuísse para a miséria humana. Fantástica história! O que nós vamos perceber de características aí presentes? Primeira delas, objetividade. Os capítulos são curtos. Tem capítulos que dão meia página, tá? Não era comum, nós estamos vindo de um romantismo. Capítulos longos, premeditados. Então ele rompe com esse enredo, colocando capítulos muitas vezes só com pontuação. Segundo, que eu acredito que é uma das características primordiais do realismo de Machadão, é a sondagem psicológica. Exatamente, ele não se prende no enredo, ele se prende na alma humana. É a anatomia do caráter humano. Ele sonda quantas Virgília existe, quantos Brás Cubas que não constituem nada na sua vida, que passa a vida inteira e não fizeram nada. Você é um deles. O que você está fazendo da tua vida? Qual é a lógica da tua existência? Ele indiretamente nos questiona. Então, a sondagem humana desmascara a sociedade elitizada da época. Significa que ele quer mostrar as patologias humanas. Para isso, ele utiliza um ceticismo. Ele é cético, extremamente cético, pessimista, mas para não ficar pesada a obra, vem num tom de ironia, num humor de dosinha de café. E para encerrar, eu quero deixar a última característica, que é a metalinguagem. Ele conversa com o leitor. Ele deixa clara essa conversa por meio de algo muito importante, que são os intertextos. Exatamente. Ele utiliza mitologia grega, romana, a Bíblia. Logo no início da obra ele cita Gênesis, tá? Ele cita Moisés, que ele ia fazer o contrário do que Moisés faz na Bíblia. Enfim, você não leu ainda Memórias Póstumas de Brás Cubas? Corra! A obra fantástica, um dos melhores romances marcantes da literatura brasileira e do grande Machadão. Um beijo da professora Suzane para vocês. Até a próxima história.